É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. Até te ouvi também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Sim, eu acho isso e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará. E nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. Mais fragmentado. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band, hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com ONU e etc., se imaginava que, olha, tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir. Terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul. Então, essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser fazer o que ele fez, o Trump, com o Maduro, entra aqui adoidado. Inclusive, o Lula teria chamado a reunião com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas, para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Renan, por favor. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra, avisando, olha, vai dar ruim. Aquele cara do bigodinho tá avançando nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Aliás, os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Olha, eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água,
território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina, e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito, e é um conflito que vai chegar para as Américas, e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal, por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos e, com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que, às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? De onde você acha que pode vir esse recurso, que realmente não é pouco, para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas para pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. Eu vou tocar. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica aqui. A CSN lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia. O Brasil hoje está discutindo aí algumas matérias. Uma delas é essa redução das horas de trabalho, esse projeto que está aí. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser um PEC. É que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que há uma vontade dos parlamentares à esquerda em se promoverem discutindo isso e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda e depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista se você não apoia cegamente o Bolsonaro, o que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas, uma semana, só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou, umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles, em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo, nas cadeias globais de produção, espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando eu acompanho as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é, você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada.
E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Papel do Supremo, se vocês acham que há hoje algum tipo de disfunção no equilíbrio entre os três poderes e, caso vocês cheguem à presidência da República, o que é que está na mão do Poder Executivo para resolver um problema, se ele existir, no entender de vocês? Deixa eu começar com o Renan. Bom, a partir de 2012, quando a gente está discutindo embargos infringentes, ali a discussão sobre mensalão, a gente começa a ouvir falar do STF. E hoje, né, estamos em 2026, ano de Copa, a gente sabe os 11 do STF, mas não sabe os 11 que vão estar na seleção brasileira. E, na verdade, o Xandão e o Neymar são os objetos de polêmica nacional. Mas, a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. A caixinha é uma caixinha que ele trata de temas abstratos ligados a discussões sobre constitucionalidade de temas nacionais, e não como última instância de processo. O Supremo brasileiro recebe coisa de 8 mil processos. A Suprema Corte Americana, 50. E eu nem concordo com o modelo da Suprema Corte Americana, que trabalha, às vezes, como, vamos dizer, última instância. Eu acho que o nosso modelo tem que ser de discussões que envolvam, olha, isso aqui é um direito fundamental, não, essa lei que passou, esse direito... É só isso. Atualmente é uma banca de negócios, atualmente é uma entidade que cruza todas as linhas possíveis, seja junto ao Legislativo, seja junto ao Poder Executivo. Atualmente é um instrumento autoritário dos seus pares e ele precisa ser combatido. Essa semana a gente viu um show de horrores do ministro Gilmar Mendes. E olha, ele é reputado como o ministro mais inteligente ali, estudou na Alemanha, fala alemão. É o decano, é o decano. Tá passando vergonha. Agora deu um presente para o Romeu Zema, adversário de vocês. O Zema fez um videozinho lá de IA e ele pirou com o vídeo. Isso é de uma insanidade. O que ele fez com o senador Alessandro Vieira, isso não é normal. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. E aí, quando pegam as coisas indecorosas, as participações no escândalo do Banco Master, eles ficam fingindo de louco. O Alexandre de Moraes, mentira, aquele contrato com a minha esposa não existiu. Como não existiu? Aí depois o COAF pega, não, teve 80 milhões ali que foram depositados. Então existiu. Não, eu nunca vi ele. Aí depois pegaram, não, ele teve em Trancoso. Perigosíssimo estar em Trancoso com um Vorcaro numa festa, né? Mas ele teve em Trancoso. O que tem que acontecer com essas pessoas? Primeiro, tem que chegar um presidente da República que não tenha rabo preso, como foi o caso do Bolsonaro e como é o caso do Lula, e chegar lá e endereçar o tema do impeachment de ministros do STF e uma reforma que acabe com as decisões monocráticas, como acontece no Brasil. 83% das matérias que chegam lá são resolvidas com decisões monocráticas. Estabelecer um prazo máximo para os pedidos de vista que acontecem ali. Proibir de maneira peremptória. Esse prazo já tem, são 80 dias agora. Mas assim, Demorou. O problema é que não são cumpridos e quem deveria fiscalizar eles não fiscaliza, que são eles próprios, que é essas loucuras que acontecem. Outra coisa, os escritórios de advocacia ligados a parentes. Outra coisa, o tal do foro privilegiado. Código de conduta. O código, que é uma discussão que está rolando ali. Eu acho essencial o código de conduta e isso inclui também a impossibilidade de escritórios de advocacia ligados a familiares. O outro ponto que eu acho que também é importante, ela não ser a corte que cuida do tal foro privilegiado. Hoje, sejamos honestos, deputados e senadores não falam sobre o assunto e não vão tocar impeachment de ministro do STF, como, aliás, o Flávio Bolsonaro não vai tocar, porque ele tem rabo preso com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli deve favor para eles, porque está todo mundo na mão dos caras. Precisamos criar uma corte específica que vai cuidar especificamente desses casos. E ainda tem outro tema, que é caro também para o ministro Aldo, que é o caso das ONGs que fazem lobby junto, vamos falar os nomes, com Rede de Sustentabilidade, com o PSOL, que chegam lá e ficam brecando obras, parando projetos que passam. Vocês vão ver, podem aguardar, a tentativa de sabotagem ao licenciamento ambiental que a gente vai ver nos próximos meses. Vão tentar sabotar o licenciamento ambiental que vai botar um monte de obra para andar no Brasil, simplesmente porque sim. Porque tem uma agenda internacional financiada com ONGs tocadas e financiadas por nossos concorrentes internacionais que vão tentar usar o STF para sabotar o país. Não podemos deixar. Eu, como presidente da República, não deixarei. E nós temos que ter, vamos dizer, uma política que empodere agora o Executivo, porque as pessoas votam no presidente da República, e que recoloque o STF nas suas funções naturais. O Legislativo também, e aí peço para as pessoas votarem direito esse ano, né? Não tem que ter palhaços, tem que ter pessoas corajosas e probas para tocar esse assunto de maneira inteligente. É isso que eu clamo para a população brasileira. Agora, voto distrital, vai, não vai? O voto atual, ele funciona? Claro que não funciona. Vocês concordam com isso?
E depois vamos falar também da mudança total da relação executivo-legislativa. O senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não? E aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente... Infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive, já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente, você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo Caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver, o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Ziltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho, metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento sendo passado. Então, fazer isso obriga os partidos a... eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear. A gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos, Mitre, no município, Sim. Pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege, Mitre, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega,
Ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras, nos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então, uma reforma tem que passar por isso. Porque, se não alterar isso, é do distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Renan, privatizações. Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer num mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, não gosto do SUS, tudo que tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí, a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito poderoso. A gente poder usar as terras raras, utilizando o Estado como, por exemplo, um fomentador dessas empresas de tecnologia que vão fazer transferência de tecnologia com empresas americanas e explorando esses recursos, o Estado não passa a ser um inimigo, ele passa a ser um parceiro nessa construção. E eu acho que esse futuro vai ser próximo. Aqui a missão é informação. Se inscreve e dê o like para não ficar de fora.